Porteira RW. Música, informação, esporte e prestação de serviço 24 horas. Boa tarde, ouvintes da Porteira RW. Eu sou o Max Fernandes e hoje estamos começando mais um programa Gênios do Esporte com o professor Glauco Pereira de Assis, hoje com 67 anos, dono da academia Glauco Natação, professor há muito tempo, formado. E hoje, antes da gente falar da academia Glauco Natação, gostaria de agradecer você, Glauco, por aceitar o nosso convite de dar uma entrevista, falar de sua vida como professor, como responsável pela natação. E gostaria de saber como você está, professor Glauco, e muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com o Max e Luiz Carlos e para falar um pouco da Glauco Academia e da meu tempo, que aqui em Ouro Fino, que trabalhei com o esporte, natação, futebol, atletismo e outras modalidades. Ô Glauco, onde você se formou? Formei em Campinas, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, na PUC. Foi no ano de 1979. Na década de 80, você trabalhou como professor de natação no Guarani de Campinas, isso é verdade? Trabalhei no Guarani com natação de 79 a 81. Inclusive, foi um prazer até conhecer o dono aí da rádio, o Luiz Carlos, que também trabalhou nessa época lá no Guarani, junto com os júniores, lá com Ladeira. O Glauco, você falando de Guarani, no Guarani você trabalhava só na piscina, na natação? Então, a modalidade que eu trabalhava no Guarani era só natação. Mas eu tinha muito contato com o pessoal do futebol, do atletismo, de outras modalidades. Naquela época, o Guarani era uma potência nos esportes. Inclusive, tinha lá a Vera Mossa, a Rita, que foram para a Olimpíadas de Moscou. Eram atletas do vôlei do Guarani. Eu conheci também o Adailton Ladeira, que era supervisor da base do Guarani, e você falou o nome dele aí. Foi ele que você indicou o Luiz Carlos Ribeiro para o Guarani? Foi. O Luiz Carlos foi fazer um teste lá e eles estavam precisando de um funcionário. E como eu conhecia o Luiz Carlos, indiquei e me parece que ele adaptou e gostou muito lá de trabalhar no Guarani. Com todo esse carinho que você tem pela natação, também pelo Guarani, e você também tem hoje, como começou a Glauco Academia? Então, antes de fundar a academia, nós criarmos a Glauco Academia, eu vim para Ouro Fino em 82. Fiz um concurso público para professor do estado e comecei a dar aula nos clubes, Montanhês, Éden, Tênis Clube e ABB. Até não tinha o tênis clube. O tênis clube foi inaugurado, se não me engano, acho que em 86, 87. Eu trouxe até atletas do Guarani para fazer a inauguração da piscina lá do tênis clube. Então, dando aula nos 4 clubes, eu senti que aqui o Ouro Fino tem um potencial muito grande em atletas amadores de outras modalidades também. Atletismo, vôlei, futebol, natação. Só que nós aqui em Ouro Fino, região sul de Minas, é uma região muito fria. Nós ficávamos na natação de 4 a 5 meses parados. Depois que surgiu essa ideia, em 2001, fazer essa academia. Ô Glauco, a gente vai mudar um pouquinho, já que a gente vai voltar na Glauco Academia, antes eu gostaria de saber de você. Você também foi diretor de esportes da Prefeitura de Ouro Fino ou você trabalhava lá no CMD, que era o Conselho Municipal de Esportes, Então, eu fui convidado a participar do Conselho Municipal de Esportes, junto com o Zé Dárcio, que era o presidente, o Rui, Marcelo Simões e eu. Era um conselho municipal que nós abrangia várias modalidades. Inclusive, nós trouxemos professores de fora para dar aula de basquete, nós tínhamos professores de atletismo, de várias modalidades. E, inclusive, muito material esportivo que nós tínhamos também. E o Zé Dárcio, como ele era muito dedicado e incentivador do esporte, foram anos de muito, proveitoso para Ouro Fino e muitos resultados bons nos campeonatos aqui de Ouro Fino. E você também, eu também vi muitos campeonatos que você realizou de futsal em Ouro Fino. Você podia falar de algum campeonato que você realizou? Então, eu realizei lá o Zé Secom, lá do Montanhês, no inverno. Eu organizei alguns
campeonatos lá. Organizei vários campeonatos aqui na quadra do Alto e participei de vários campeonatos da categoria Master também, que foi lá no BNH, e também futebol de campo. Eu gostava muito também de incentivar a garotada, né? E participar também. Então, como a gente está conversando aqui, você realmente é um cara do esporte. E quando você falou em Glauco Academia, agora a gente vai na Glauco Academia, você realmente poderia passar para a gente como foi esse início brilhante dessa academia super famosa? Então, como no início, né, nós estávamos pensando de ter um treinamento de aulas, né, aulas de natação o ano todo, nós tínhamos que ter uma piscina aquecida. Foi aonde nós criamos aí a academia, e uma piscina de metragem 9x15, um espaço até muito bom, né, para Ouro Fino, que é uma cidade aí de 33, 34 mil habitantes, era o suficiente. E começamos a dar aula e, como eu falei, Ouro Fino é um potencial muito grande, né, de atletas, de várias modalidades. E na natação não foi diferente, eles foram aprendendo e a criançada foram destacando e eu tive que começar a fazer competições aqui em Ouro Fino, depois passamos a competir aí no Leste Paulista, competir no sul de Minas e chegamos a competir no estado de Minas e nós fomos campeões no estado de Minas, atletas não federados em 2012, com participação de mais de 50 equipes. Ganhamos de Juiz de Fora, ganhamos de Uberlândia, Uberaba, vários clubes de Belo Horizonte, né? Mas são atletas não federados. Pouso Alegre, Varginha, Barbacena. Você tem uma base de quantos alunos já se passaram na sua academia? Eu acho que até 2001, eu acredito que passaram mais de 5 mil nadadores. Mais de 5 alunos. 5 mil, né? 5 mil alunos. 5 mil alunos. Com todo esse trabalho que você realizou nessa sua academia, e a gente vê aí muitos destaques, você poderia dar alguns destaques que realmente provaram que seriam os atletas futuramente? E você também incentivou outros também, mas tem esse destaque? Então, nós, quando começamos aí, a criançada foram destacando, como eu falei, nós começamos a participar aí com cidades vizinhas aí do Leste Paulista, Atibaia, Valinhos, Vinhedo, Bragança Paulista, Campinas, e nossos alunos destacavam. Nós tínhamos aí mais ou menos de 9 a 12 alunos que poderiam nadar em qualquer equipe, qualquer clube que destacariam. E tanto é que depois, em 2013, nós fomos reforçar a equipe do Minas Tênis Clube de Belo Horizonte, com 6 atletas. O Vitor, a Júlia, a Rayane, Giovana, Ana Cláudia, Gabriel, eram 6 atletas. Depois de um tempo, você se mudou para Belo Horizonte. Conta para nós sobre isso. Como que foi essa sua ida para Belo Horizonte? Então, a minha ida para Belo Horizonte foi realmente para levar esses nadadores até o Minas. E também ficar perto dos meus filhos, né? Eu tenho, né, 2 filhos, né, um casal de filhos, Glauber, que atualmente está lecionando, é professor na UFMG e está fazendo pós-doutorado, e Cláudia, que formou em medicina em Viçosa e estava fazendo residência no Hospital João 23 e na Santa Casa, em Belo Horizonte. Então, para ficar mais perto dos filhos e também levar os atletas para dar assistência aos atletas que iam competir para o Minas, eram 6, 2 ficaram lá em Belo Horizonte, né, junto com a família, né? Maria Amélia também mudou-se para Belo Horizonte em 2014 e os 2 ficaram, né, mas com a Rayane também. Então eram 3 atletas morando em Belo Horizonte e treinando no Minas. Além do Minas, você também levou esses atletas para outro time em Belo Horizonte? Outro clube? Então, teve uma outra nadadora, a Clara, que foi para o Olímpico de Belo Horizonte. Depois, mais tarde, ela passou a treinar no Minas também. E o Minas Tênis, você tem um conceito muito bom lá, que muitos atletas foram para o Minas. Hoje ainda você conhece bastante pessoas ligadas ao Minas? Então, o relacionamento nosso com o Minas era muito bom, porque o Minas, quando fazia aniversário do clube, ele convidava a academia para participar.
E nós participamos vários anos competindo no Minas. Inclusive levamos outros atletas para mesclar, né, junto com os nossos atletas de Atibaia, atletas de Bragança Paulista. Então nós éramos destaque, mas não só no Minas. Todos os clubes queriam os nadadores de Ouro Fino para reforçar suas equipes. Tanto é que quando a gente ia competir em Conselheiro Lafayette, Ipatinga, outras cidades, o pessoal já falava, está chegando as touquinhas douradas de Ouro Fino. O importante é que você está na porteira RW, falando com o pessoal, quem está ouvindo, o que representou para você, professor Glauco Assis, com 67 anos, a sua ida para Belo Horizonte? Então, a minha ida para Belo Horizonte foi dar visibilidade para os nadadores de Ouro Fino. É colocar no mapa do Brasil a cidade de Ouro Fino. Porque hoje a gente é muito reconhecido, né? O Ouro Fino é conhecido como a cidade do Menino da Porteira, tudo. Mas também é conhecida pelo esporte. Nós tivemos aí o Flamarion, o Evair, vários atletas também, né? De outras modalidades, do vôlei. Então, Ouro Fino foi colocado no mapa. Hoje nós temos aí o Vitor, que por poucos segundos não classificou para a Olimpíadas de Tóquio. Ele bateu na trave, quase que foi. Mas o Vitor é novo ainda, ele é jovem na natação, está com 18 anos, mas o futuro dele está bem próximo assim, de resultados. Ele está indo agora para os Estados Unidos estudar e treinar nos Estados Unidos. E ele vai para os Estados Unidos, né, fazer universidade, treinamentos, e nós estamos vendo aí o Vitor na Olimpíadas de 2024 na França. Com a seriedade sua, Glauco, a gente entrevistou o Emílio, filho do Zé Darcio, que você citou aí, e ele falou muito bem de você, ele também nadou na sua academia, né? Ele não teve a sorte que o Vitor teve, mas é bom o reconhecimento, né? E muitos atletas falam só bem de você. Você está de parabéns pelo trabalho que você desenvolveu na sua academia e até hoje. O Vitor também falou muito bem de você. Se não fosse você, ele não estaria no topo que ele está. Você já citou o Vitor, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho do Vitor, do menino que é, do exemplo de família que é. Então, o Vitor começou bem cedo aqui na academia. E quando ele começava a aula, ele queria sempre chegar na frente de todos. E ele estava aí com 4, 5 anos, nadando com crianças aí de 7, 8 anos. E ele não queria ficar para trás, ele sempre queria chegar na frente. E ele era e é um nadador dedicado, disciplinado, educado. E eu tenho só a agradecer também à família, porque os pais, né, dão muito exemplo na parte de educação, na formação do cidadão. O resultado, as medalhas, foram consequências do nosso trabalho. Porque na academia nós montamos também uma equipe multidisciplinar. Então era uma equipe formada por psicóloga, a Rosa, uma nutricionista, que era a Flora, a Maria Amélia cuidava dos exames de laboratório, o doutor André era o médico, e eu, o treinador, e mais os auxiliares, o Daniel, o Natan, e passaram também pela academia a Thalita, a Bia, a minha sobrinha, que Deus o tenha, o Felipe Fuentes e outros, né, que no momento não lembro o nome, e também agradecer, né, os funcionários que foram muito dedicados. Então, voltando, né, nos treinamentos, os resultados que nós obtivemos e estamos tendo com a academia, foram assim, trabalhos assim, voltados com muita educação, com muito amor e carinho, sempre pautando assim, pela seriedade do trabalho, pela formação das crianças. Quando a gente ia competir, quando a gente saía, terminava a competição, o nosso espaço ali estava limpinho. Você não via um papel jogado, não via uma latinha jogada. Então isso daí, para mim, já é um grande resultado. E a gente não pensava, inclusive assim, quando eu formei a academia, não pensava assim, em voos altos, né? A gente queria, né, formação da criança, que elas continuassem estudando, dando bom exemplo, né, na família, ser educado, respeitando os pais, a família. Mas, e outra, nós
contamos muito também com a participação dos pais. Os pais muito dedicados, acompanhavam os filhos na natação e as pessoas abraçaram a academia. Tanto é que hoje, que eu falei para você, passaram mais de 5.000 alunos na academia. Não só de Ouro Fino, nós tivemos aluno de Inconfidentes, Bueno Brandão, até de São Gonçalo já tivemos alunos aqui treinando, e de Pouso Alegre. Então, para mim, isso daí não tem preço. A gente sempre fez por amor e se tivesse que fazer de novo, faria tudo novamente. A Porteira RW hoje está recebendo aqui o professor Glauco Pereira de Assis, com 67 anos, nessa tarde gostosa, tarde bonita, nesse dia 24 de julho de 2021. Mesmo com a pandemia aí, a gente está com o professor Glauco fazendo uma entrevista sensacional, falando de tudo da academia, o que aconteceu na academia, o que vai acontecer. Estamos num pequeno intervalo e já estaremos de volta para conversar com o professor Glauco Pereira de Assis. Estamos de volta com o programa Gênios do Esporte, nesta tarde de sábado, dia 24 de julho, recebendo aqui em nosso estúdio o professor de natação Glauco Assis, pessoas esplêndida em Ouro Fino, famosa por sua academia e também por ser um esportista nato. Glauco, lá atrás, há cerca de 40 anos, você montou uma equipe de atletismo. Como surgiu o atletismo? Você poderia citar o nome de algumas pessoas que trabalhou com você? Pode explanar aí a sua equipe de atletismo? Então, como formei em educação física e a minha área não tinha ainda dedicação total com natação, eu abri o leque. Então, trabalhei com atletismo, futebol, né, campeonato de dama, xadrez também, né, que muita gente não gosta de futebol, mas gosta de jogar dama, xadrez, né? Nós fizemos vários campeonatos. E o atletismo surgiu que no bairro do Alto, um bairro assim, onde eu nasci, né? Meu pai Geraldo Assis e minha mãe Lourdes Pereira de Assis, são nossos 8 filhos, e nós sempre ali no Largo São Benedito, nós brincávamos muito. Aí ele tinha jogo de malha, pega-pega, mamãe da rua, vôlei, e aí desde criança a gente já agitava ali a praça. Voltando, em 82, comecei a montar a equipe de atletismo, futebol também, mas antes, só voltando um pouquinho, em 74, nós fomos campeões em Ouro Fino pelo Vila Nova. Eu estava com 20 anos. O Vila Nova foi campeão aqui de Ouro Fino. Então, em 82, comecei aí com atletismo e futebol. E no futebol, fundamos aí o 2 de novembro. E também montamos uma equipe feminina também de futebol, que fazia as preliminares do 2 de novembro. E sempre estava lotado o estádio, porque tinha a preliminar futebol feminino, e chamava, né, atração para os torcedores, e o 2 de novembro também começou a destacar nos campeonatos, né, de Ouro Fino, até da região, e o atletismo não ficava atrás. A gente tentava levar também, às vezes, chegamos a fazer até uma competição, né, um revezamento, antes do jogo lá no estádio Capitão Armando. E nós tínhamos uma equipe muito forte. Uma vez o Tadeu, que trabalha na F, né, já aposentado, fundando uma associação lá do bairro, lá perto do Hilário, chamou a nossa equipe para participar da inauguração lá da associação deles. E eu pensando, né, como que eu vou fazer para levar os atletas aqui do Alto lá para BNH? Já é uma caminhada longa, né? Aí eu conversei com o Zé Acácio para ver se ele... Zé Acácio Amaral, que é já falecido, muito também, uma pessoa muito bondosa. Ele falou, não, o caminhão eu tenho, mas eu vou pagar um ônibus para vocês. Pagou um ônibus, a nossa equipe desceu, o ônibus lotado, ganhamos todas as categorias. A corrida era sair ali perto do Hilário, né? Ia até lá na estrada, que ia para Santa Rita, lá no Ico, e voltava correndo. Ganhamos todas as categorias, desde o infantil até o master, masculino e feminino. Foi assim um sucesso. E depois nós começamos a participar também de corridas em outras cidades, né? Jacutinga, Monte Sião, Posto de Caldas, Pouso Alegre.
E um dos atletas que destacou muito foi o Diego Vicente do Carmo. Ele, inclusive, foi chamado para participar para a equipe de Pouso Alegre, onde ele participou várias vezes lá. Mas aí depois, o atleta, né, infelizmente, ele fica naquela opção de estudar ou continuar no esporte. Aí ele vai optar para o estudo, né? Porque a gente não tem como dar uma continuidade, não tem muito apoio assim da política, né, de incentivo, né, de bolsa de estudo. Aí nós continuamos, né, com a equipe, participando, tudo. Aí depois, com a minha ida para Belo Horizonte, praticamente nós encerramos assim as competições. E a AMBA também promovia muitas competições ali no bairro do Alto. A gente fazia aquela volta da Estrada de Confidência, saindo do Campo do Alto, descendo ali perto do Educandário, né, indo para quem vai para Inconfidência, na encruzilhada, volta ali, chegando aqui voltando perto do cemitério aqui e chegando no Campo do Alto. Daí mais ou menos 4.800 metros. E essa competição aí, o pessoal fazia de aquecimento antes. Mas foi assim, muito bom, viu? Ô Glauco, se você pudesse, você lançaria um livro do trabalho do professor Glauco Assis? Então, eu até não tenho um livro, mas eu tenho assim uma coletânea, né, de planos de aula, uma coletânea de resultados, né? É um livro aqui que até eu fiz para levar para Belo Horizonte como currículo. Quando eu fui, a minha intenção também era trabalhar em algum clube lá em Belo Horizonte. Tanto é que em 2013 que eu fui para Belo Horizonte, eu falei, eu vou descansar e ver como que funciona o esporte aqui em Belo Horizonte. Em 2014, o Clube Jaraguá me convidou, né, para trabalhar lá com o clube, né, com natação. Eu comecei em 2014, já em 2015, eu tomando conta das equipes lá, nós fomos campeões de Belo Horizonte, 2015, 2017. Mas como eu sou uma pessoa competitiva, eu achava que só com os nadadores do clube eu não ganharia. E o regulamento permite você trazer outros atletas. E onde que eu pensei, onde que eu vou buscar outros atletas? Em Ouro Fino. Nós levamos 5 nadadores aqui de Ouro Fino em 2015 para competir para o Jaraguá. E nós fomos campeões. Em 2016 já tinha outro professor, né, que era responsável pela equipe. Nós não ganhamos. Em 2017 eu voltei de novo e faltava alguns pontos. Nós estávamos em segundo lugar. Pensando novamente em ganhar a competição, levei mais 4 nadadores aqui de Ouro Fino e ganhamos a competição em 2017 também em Belo Horizonte, competindo não com os nadadores, por exemplo, de Minas, Mackenzie, de Olímpico, que são federados, atletas não federados, do Cruzeiro, mesmo do Minas, do Mackenzie, do Olímpico, dos colégios também lá, sabe? Então foi muito bom, viu? Se você pudesse lançar esse livro, seria um exemplo para todo mundo, independente de qual área seria, né? Na natação, como você trabalhou, futebol, atletismo, peteca, jogo de dama, tudo que você relacionou aí. Ouro Fino hoje está faltando muito isso. O que você acha que aconteceu para Ouro Fino parar um pouco no tempo? Eu acho que o esporte, de um modo geral, teve uma decadência muito grande, porque o pessoal não valoriza os professores. Não digo assim, só da minha área, né? Eu, por exemplo, eu dava aula no Coronel Paiva, a gente não tinha quadra, depois que foi cimentada a quadra, e eu improvisava, né, o material para dar aula de ping-pong, por exemplo, né? Eu tinha que juntar 2 mesas, onde a criançada fazia refeição, tinha que amarrar pneu nas colunas lá para fazer aula de basquete, né? E seria o aro, né, o pneu. E aí chegou até um ponto que o pessoal estava reclamando de muito barulho ali no Coronel Paiva, né, na aula de educação física. Aí eu comecei a sair com os alunos para a rua. Foi onde também eu montei uma equipe muito forte de atletismo no Coronel Paiva. Na escola normal era a mesma coisa. A gente tinha pouco espaço e para dar aula, assim, em termos de material, né? E o professor tem que improvisar. Não só que eu falo de educação física, mas o professor de matemática, geografia, história,
não tem muito incentivo, porque os alunos também, eles não há uma cooperação, não é nesse sentido de prestar atenção, os pais também, com muito trabalho também, deixam às vezes de acompanhar os filhos na escola. Então, e outro, poder público, vamos falar aqui de Ouro Fino, como você fez a pergunta, Ouro Fino precisava, a prefeitura, voltar a incentivar os campeonatos interescolares, porque isso é muito bom, porque aí o professor de educação física vai ter o incentivo de promover, né, as modalidades, o aluno vai interessar mais, por exemplo, aquele que gosta de futebol vai jogar futebol, o que gosta de vôlei vai jogar vôlei, o que gosta de dama, de xadrez, atletismo, vai participar. Então as escolas interessam, isso aí é um sucesso. E, por exemplo, nós temos lá o ginásio, nos bairros agora nós temos ginásios cobertos, quadras cobertas, estão vazias. E então está faltando, assim, talvez, né, apoio da família, poder público, lideranças de bairro, né, que estão acabando, né? E eu acho que também a parte econômica também faz com que o pessoal trabalhe mais, está ganhando menos, né? E dentro de casa ele tem, assim, leva pouca coisa para os filhos, por exemplo, o básico ele está levando, mas você não vê às vezes levando, por exemplo, um livro para a criança ler, acompanhamento, né? A criançada hoje está muito no celular, muito em computador, todo mundo andando de carro, você não vê caminhada, o pessoal, né, nos bairros incentivando, que eu falei, jogando malha, o boliche, o que tinha antigamente. Nós precisamos fazer uma reflexão, sentar, as lideranças da cidade, um exemplo, reunir o poder público, o judiciário, um exemplo, o juiz, promotor, diretor de escola, todo mundo sentar e caminhar para o mesmo caminho, né? Para a mesma direção. Ninguém puxar de um lado para o outro, não. Eu acho que antes de punir, nós temos que educar primeiro. As suas palavras são todas corretas, mas um detalhe também que eu vou te passar, você também pode me responder aí. Hoje, o professor, ele também está deixando a desejar um pouco, não está não? Então, o que eu falei, por exemplo, antigamente nós tínhamos excelentes professores, mas o professor hoje, você fala que está deixando a desejar por essa maneira, ele tem que fazer, ele é professor, às vezes é manicure, é professor e tem que fazer um outro bico. Então, porque o professor está ganhando muito mal. Então, aqueles que têm condições de seguir a carreira, se dedicar, aprofundar, estudar mais, melhorar o seu conhecimento, está muito difícil, porque ele vai ganhar muito pouco. Onde que ele vai ter o dinheiro para fazer o seu investimento, o seu conhecimento, melhorar a sua cultura? Então, o professor, infelizmente, não fala em Ouro Fino no estado, no Brasil é mal reconhecido. O professor era só lembrado, hoje em dia nem é lembrado. Antigamente era só lembrado na campanha política. Nós precisamos de educação, saúde e segurança. Então o professor é só lembrado nessa época, infelizmente. E hoje nem é lembrado, porque como as crianças estão na escola, a maioria dos políticos, a maioria está achando que não precisa de professor. E já está garantido o futuro para eles. Está garantido o futuro. Para eles, os políticos. Ô Glauco, uma palavra de incentivo, não só na área de natação, na área de todos os esportes. Algum garoto que está começando hoje ou alguma garota? Que não desista de seus sonhos. Nós vamos encontrar pelo caminho muitas pedras, muito espinho. Mas procura pessoas que mostrem aquele caminho que tem um túnel, né, uma luz no final do túnel. Você, tendo capacidade em qualquer modalidade, tendo talento, você vai chegar lá. Não tem problema que não vai ser um profissional, um atleta de ponta. Mas quando você estiver lá na frente, você vai olhar para trás, aquilo que você andou, aquilo que você melhorou, já vai te dar um futuro melhor. O que você falaria, conversaria com os pais dos garotos, aquele menino ou aquela menina que você tem um olho biônico, você já sabe mais ou menos o potencial de cada um.
o que você conversaria com os pais desses meninos ou meninas para um futuro no esporte? Eu até abranjaria mais, não falaria só para o esporte, que os filhos não são descartáveis. Nós, tendo nossos filhos, nós temos que orientá-los a ser pessoas educadas, pessoas que podem fazer a mudança, porque é só com as crianças, com os adolescentes, né, no bom caminho, na educação, é que nós vamos ter um futuro melhor. Agora, se ele optou para ser um engenheiro, um médico, um profissional, por exemplo, um atleta, ele, tendo o apoio da família, é meio caminho andado já. E tendo professores à altura, o espaço para ele desenvolver isso daí, ele chega no seu caminho, ele vai longe. Ô Glauco, mudando um pouquinho de assunto agora, vou falar de futebol. Seu time do coração. Infelizmente, está chegando na Série C, o Cruzeiro. Eu fiz essa pergunta porque eu sou atleticano, eu fico até sentido, porque era tão bonito ver Cruzeiro e Atlético na primeira divisão, um enfrentando, e hoje o Cruzeiro na situação que está. O Cruzeiro perdeu mais um jogo ontem, né? Foi. E você deve ter ficado muito triste como cruzeirense que você falou. Mas e quando você morava em Belo Horizonte, na época que você morou, o Cruzeiro estava bem, né? Você chegou a assistir algum jogo do Cruzeiro no Mineirão? Eu vou te contar, eu sou cruzeirense, mas não sou aquele cruzeirense fanático. Eu gostava na época que o Cruzeiro jogava com o Santos, com o Internacional, que tinha Tostão, Dirceu Lopes, o Raul no gol. Infelizmente, eu fui uma pessoa, né, que fiquei lá em Belo Horizonte 7 anos, não fui assistir uma partida do Cruzeiro, porque o pessoal é só caça-níqueis, né? Infelizmente, a maioria dos jogadores veste a camisa quando são contratados, beija o escudo, depois já está errando pênalti, o cara vai embalada, não assume como profissional. E na sua casa, você assiste jogos de futebol? Assisto. Independente, que eu falei, até ontem mesmo, eu estava comentando com uma colega que é atleticana, que até torci, porque ontem foi o dia do amigo, né? Então eu falei, eu até torci pro Everton pegar, né, nos pênaltis, porque é gostoso você ver um amigo alegre, feliz, né? Mas infelizmente o Cruzeiro, não posso falar nada, infelizmente ele está em decadência. Mas o que é isso? Má gestão, né? Ô Glauco, você aposentou, merecedor disto, trabalhou muito tempo, e nas suas horas vagas, o que você faz? Então, vindo agora na pandemia para Ouro Fino, até eu me desliguei um pouquinho, né, da parte de esporte e tudo, para me matar a saudade aqui da cidade mesmo, né? Porque a gente vinha muito corrido aqui, com o tempo que eu fiquei em Belo Horizonte, então eu estou fazendo uma horta aí no quintal, né? Plantei couve, cebolinha, salsinha, então estou cuidando da horta. E eu sempre falo para o pessoal que a minha academia é o meu quintal, é a horta que eu estou fazendo ali. Eu tenho ali pé de jabuticaba, tem acerola, limão, e plantei agora pé de pimenta, plantei 7 pés de uvas. Então eu estou cuidando do quintal. É a minha academia, onde eu estou carregando a bateria. E na hora que você está na sua academia do quintal, você pensa na academia da natação? Ah, não deixo de esquecer, não. Eu só estou lembrando, porque as crianças fazendo aula lá, dá para ouvir os gritos deles lá na natação, fazendo aula. Então isso mexe com a gente. E eu até falei com os dois que estão responsáveis lá, o Daniel e o Edson, que eu vou ficar assim, dando suporte para eles. Precisando, eu estou aí no banco aí. Ô Glauco, agora eu vou falar uma palavra e você responde. Família. Amor. Deus. Fé. Um clube do coração, você já respondeu. Apoio no esporte, né? Pode mudar? Pode mudar. Vila Nova. Vila Nova. E 2 de novembro. Já que eu vou chegar no Vila Nova 2 de novembro, eu estou deixando as perguntas para você falar depois, nas suas considerações finais. Como você voltou para Ouro Fino, você falou já em academia do quintal, ver os gritos dos meninos, ver tudo, vai passar a pandemia. O que você planeja para o futuro seu agora, depois da pandemia?
Então, eu sou uma pessoa que não costumo ficar parado. Eu já até estou plantando algumas árvores, né? Eu plantei 2 árvores, né? 2 ipês roxos lá no asilo. Uma em homenagem ao meu tio, né, Sebastião, que foi fundador ali do asilo. Uma eu plantei também em homenagem ao doutor Antônio Assis, que dava assistência ali para os idosos ali do asilo. E tem uma, já conversei com o diretor lá da escola normal, vou plantar uma árvore lá para o meu pai, em homenagem ao meu pai, que foi inspetor de aluno lá, trabalhou há muito tempo na escola normal. Inclusive, tem mais algumas pessoas, né, que pediram, né, que gostaram da ideia para plantar essas árvores para eles também, em homenagem aos seus familiares que já se foram, que fizeram alguma coisa para Ouro Fino. Eu prefiro, né, homenagear com árvores, né, que são plantas, né, vivas, e para a gente estar ali sempre lembrando, né, essas pessoas que são assim, fazem parte da minha vida, né, e são pessoas assim que fizeram muito para Ouro Fino. Ô Glauco, não vou falar de política, você é ourofinense, né? Ourofinense, isso Sou mesmo? ourofinense. Mas se você fosse convidado por alguma associação de bairro ou pela própria prefeitura de Ouro Fino para coordenar voluntariamente alguma entidade de Ouro Fino, alguma associação, você toparia ou não tem a possibilidade? Então, eu até já fui convidado para fazer parte da diretoria do asilo. Mas, como eu falei, eu estou esse ano matando a saudade de Ouro Fino, né? Então, no futuro, né, talvez aí para o ano que vem, eu quero trabalhar como voluntário. Não quero cargo nenhum, entendeu? Então, eu estou fazendo parte aqui da associação Amigos do Parque Ecológico aqui do Lago, aqui que tem no asilo aqui. Então, uma vez por mês, nós estamos fazendo a limpeza ali, coletando, né? Infelizmente, aqueles que o pessoal joga ali, né? Lixo, saquinho plástico, latinha. Então, pelo menos uma vez por mês a gente está fazendo essa limpeza e estamos com ideia, né, inclusive mesmo de plantar, de enfeitar, fazer um jardim mesmo ali daquele parque, sabe? Fazer, até tem algumas trilhas que estão fazendo ali, né, não desbastando, né, muito mato não, porque tem que ser uma trilha até com um grau um pouquinho de dificuldade, né, para o pessoal, assim, ver como que é a natureza, né, porque se você começar a desbastar muito, tirar, fica muito fácil, né, eu acho que a pessoa tem que passar ali no mato que tem ali, ver a nascente que tem ali e curtir a natureza. Então também já estou fazendo parte como voluntário e arrumei até, para você ver, 20 associados de Belo Horizonte que contribuem. E é uma contribuição, assim, simbólica. Até quem está ouvindo, se quiser participar dessa associação, é só preencher um formulário e, quer dizer, não é nem mensalidade, é anuidade. É R$10 por ano. E esse dinheiro é revertido, que eu falei, em benefício dessa associação. Vamos a mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com o professor Glauco Assis, muito conhecido no cenário ourofinense, no cenário mineiro de Minas Gerais. Estamos de volta mais uma vez aqui com o programa Gênesis do Esporte, nesta tarde bonita de sábado, dia 24 de julho de 2021, recebendo em nossos estúdios professor Glauco Assis, famoso no esporte, conhecido em Ouro Fino, conhecido em Pouso Alegre, Atibaia, Minas Gerais, sul de Minas e também no mundo da natação, porque tem muitos atletas que estão disputando vários eventos aí, inclusive tem um, Vitor Baganha, que vai agora morar nos Estados Unidos, estudar e também fazer natação. Glauco, não vou falar de natação agora, vou lembrar dos tempos de futebol. Você jogou um pouco futebol, foi profissional ou só amador? Não cheguei a ser profissional. Eu, quando estudava em São Paulo, eu cheguei a treinar no Juventus, na Rua da Moca, em 1974. Foi na época que eu comecei, né, também a participar do campeonato aqui que estava tendo em Ouro Fino, onde o Vila Nova foi campeão, em 1974. E depois eu fui tentar fazer um teste na Ponte Preta, mas estava de férias, né, e não consegui. Aí
né, não conseguindo firmar em nada, nem consegui fazer teste, eu continuei os estudos e praticamente o futebol ficou em segundo plano. E o futebol amador de Ouro Fino? Você jogou no Vila Nova, 2 de novembro, e qual time mais em Ouro Fino? Então, eu joguei no Vila Nova, mas como eu estava fora, eu só vinha no dia de jogos. Depois que eu voltei para Ouro Fino em 82, que nós formamos aí 2 de novembro, né, eu fiquei jogando no 2 de novembro, mas ali no aspirante, pegando às vezes o titular algumas vezes, né, porque o 2 de novembro foi ficando uma equipe muito forte, né, e a gente foi dando muito suporte, nós inclusive montamos uma diretoria, tinha muitas bandeiras, inclusive trouxemos equipes de fora aí para fazer jogos, e tinha muitas bandeiras, jogos de camisa, tinha jogo de camisa de atletismo, então foi uma época muito boa. Tinha também ali no alto meio Águia, a Águia Negra, né? E outro time também que era formado ali, quem era o responsável era o João Coró, da categoria Master. E esse eu participava também, né? E a gente participava aí na região, né? E o João era o responsável aí na formação, aí no incentivo da categoria Master. E o Santa Cruz, você jogou contra ou jogou a favor? Não, o Santa Cruz, quando que era no auge mesmo, eu não participava, não. E o campo lá do alto hoje é fechado, tudo, mas antigamente era um campo aberto, era muito gostoso, né? Então, o campo do alto era um campo de terra, né? E era onde saía, né, os melhores jogos. Aí, quer dizer, gramaram, cercou. O que falta? Aquilo que eu falei já aqui na entrevista, é reunir, né, os bairros, reunir as lideranças, né, e fazer um calendário, né, esportivo também para que os professores ou os funcionários da prefeitura, né, que são professores, educadores, né, e liderança. Hoje nós temos muitas academias aí. Quem sabe nós podemos sentar, fazer um calendário e ter alguém no bairro responsável, né, para organizar os eventos, né? Um fim de semana pode fazer num bairro, no outro fim de semana no outro bairro, né? E não só futebol que eu falei, né? Pode ser dama, xadrez, o jogo de malha. Glauco, e você também participou de muitos jogos, né? Campeonato em Ouro Fino, time de fora que veio jogar no bairro do Alto. Você sabe algum jogo, você lembra algum jogo que você foi o destaque do jogo ou a equipe foi o destaque? Eu acho que o jogo, eu até nem joguei, eu fiquei mais na organização, foi quando veio a Pirelli jogar aqui em Ouro Fino. Inclusive nós saímos vendendo ingresso com antecedência. O campo ficou lotado de torcedores. Nós tivemos praticamente a tarde toda de jogos. Tivemos, né, na preliminar futebol feminino, Ouro Fino contra Inconfidentes. Tivemos também, a Pirelli trouxe um time muito bom, com ex-jogadores de times profissionais. E o 2 de novembro, nessa época, realmente estava assim no auge, fazendo muito sucesso. O que fez a gente lembrar dessa data foi porque a gente fazia, né, vendia ingressos antecipados. Eu lembro até que o meu pai, vendendo ingressos pelas ruas, nós fizemos aquele boi que sai no carnaval, né? Uma pessoa entra e sai com um boi fantasiado, vestindo e tudo, para fazer uma atração a mais para vender os ingressos. Isso aí foi muito, muito bom, destacou bastante. Mas como jogador, assim, eu era um jogador assim, até mediano, e era volante, né? O camisa 5. Eu era só, assim, passava a bola, colocava o cara na boca do gol, eu chutava o chute até era um pouco fraco, de bravo, chegava na porta do gol, passava para o companheiro fazer o gol. Já que você falou um jogador mediano, você lembra o melhor jogador de futebol amador de Ouro Fino? Quem foi? Na sua época boa, amador de Ouro Fino? Ou na época mais recente, que você estava em Ouro Fino, ou mesmo na época mais final? Então, eu lembro que, por exemplo, quem que jogava mesmo futebol, que eu falei para você, como eu fiquei muito tempo fora, na época que eu voltei, a gente tinha muitos, né, que destacavam. Na época, por exemplo,
Teve um até que foi na Olimpíada, né, o Jarbinhas, mas não era centroavante. Aliás, era centroavante, né? Mas meio de campo tinha o Flamarion, né? E assim, um exemplo, até que a gente estava sempre junto, nós tínhamos assim, colegas aí, o Alex até da Caçamba jogava bem futebol, o Fabinho, irmão dele, jogava bem, tinha assim, não sei se o Wilson Fleming também, não sei se ele, na época ali, qual que era a posição dele, né? Tinha o Guirro, né? Irmão dele também. E um goleiro que destacou, na sua opinião? Assim, eu lembro, né? Eu lembro muito do 7 de setembro, né? Que foi Orofino, tinha, né, os dois irmãos lá, Ayrton, né? Entendeu? Goleiro de destaque. Eu não, assim, não... Tinha até um que jogava no 2 de novembro, mas ele vinha de fora, ele era de Jacutinga. Entendeu? E quando você realizou o campeonato de salão na quadra São Benedito ali, a quadra famosa, que a sua família praticamente foi criada ali, você lembra de algum campeonato ali que realmente destacou algum atleta mais recente? Então, o que eu falei, nesses campeonatos, era tipo assim, fazia o campeonato, tinha destaque, mas o atleta, o jogador, ficava mais 1 ano, 2 anos, sumia, né? Você não via mais o nome, né? Ele em destaque. Porque era difícil dar essas continuidades, principalmente futebol de salão. Eu só tinha continuidade quando o Montanhês promovia o campeonato, que é lá no inverno, né? Do Zé Secom. Então, assim, as lembranças mesmo que eu falei para você, como ele estava ligado mais aqui no bairro do Alto e na área de educação física, tudo mais, assim, para conhecer e ver os atletas e ter esse conhecimento, eu não tinha, porque o meu conhecimento é o Cantão do Alto. Eu lembro muito que o Edinho montava um campeonato, né, Comissão de Esporte montava um campeonato, o Edinho, ele pegava todos os atletas. E eu ficava, como se diz, com o resto, né? Eu tinha que montar uma equipe. Eu lembro muito que o meu filho chegava, né? O meu filho Glauber, o pai, eu quero participar de tal campeonato aí, dá para você montar um time? Eu montava com o que sobrava. E a gente estava sempre brigando com o Edinho aí. Era o 2º ou 3º lugar. E o Edinho papava quase que tudo, porque ele estava assim com a ponta, né? Os atletas de ponta, estava tudo na mão dele, né? Você mostrou uma foto aí do campeonato do Master lá no BNH. Quando foi isso? Você lembra disso? Foi em 96. Até quem que organizou foi você, né? Lá no BNH, lá do bairro lá do Hilário, né? Esse campeonato aí até eu participei. E um dos que estava organizando, assim, do time que me convidou foi o Francis. E ele, o Cláudio era goleiro, o Pastinha, Marcelo Simões, eu, meu primo, Paulinho. E foi um campeonato muito bom, assim, jogos que acontecia à noite, né? E foi um sucesso lá no BNH. E conseguimos levar o troféu. Independente de quem vai organizar, de quem vai realizar vários campeonatos novos que vão vir para frente, tomara que saia, né? Vários campeonatos, para motivar tanta criançada. Porque é importante, você que é pai, é importante que o pai vai ver o filho jogar, vai ver onde está. E também tem gente que gosta de participar, mesmo veterano, né? Mesmo Master. Importante que saia vários campeonatos em Ouro Fino e também na região, né? Então, eu acho assim, que você falou, é muito importante a participação da família nos eventos do filho, né? E também é muito importante de ver quem que está organizando e onde que está sendo realizado, né? E o regulamento, que é muito importante também, quando tem um campeonato, seguir aquele regulamento. Porque às vezes o que acontece? Para às vezes favorecer uma equipe ou outra, aquela coisa, o seu pessoal às vezes sempre queria mudar o regulamento durante o campeonato. Então é importante a gente fazer as coisas com seriedade, porque o resultado vai sair. E Ouro Fino, que eu tinha comentado, né, a gente organizava e o comércio ajudava muito. Eu lembro muito que às vezes a gente ia no comércio, olha, nós estamos organizando tal evento, precisamos premiar as equipes, você quer dar um troféu ou 10 medalhas? A pessoa já fala, não, põe aí um troféu de primeiro lugar, outro, põe um troféu de segundo lugar, troféu de melhor atleta, troféu de melhor goleiro, põe aí 10 medalhas e tal. E o comércio sempre ajudou
Eu acho que o que está faltando mesmo é essa seriedade, a prestação também e o resultado. Por exemplo, acabou o evento, como que foi feito? Assim, assado, tal equipe foi campeã, isso, tudo. Chama os patrocinadores para fazer a entrega. Isso é muito importante. Aqui, quando eu organizava, eu gostava muito de prestar conta, ia no rádio, falava do resultado, como que era, convidava os patrocinadores para fazer a entrega e a prestação de contas. Se envolvia dinheiro, fazia o balancete direitinho e nunca nós recebíamos não. Ô Glauco, a Porteira RW, no nome do programa Gênios do Esporte, a gente não está recebendo só professor formado, estamos recebendo, entrevistamos o pessoal do Mancha Negra, o pessoal do Amarelinho, mecânico que trabalhou no Junac, jogadores profissionais, lutadores de braço, skatista, recebemos também uma moça de motocross. A Porteira RW ela recebe todo mundo, todos os esportistas, independente da área. E a gente está muito satisfeito de receber você, para dar essa entrevista maravilhosa, falar dos projetos que você realizou, dos atletas que você treinou, de quantos atletas participou da sua academia, no atletismo, no futebol. E eu gostaria das suas considerações finais no programa Gênios do Esporte. Fique à vontade, pode falar do 2 de novembro, pode voltar na natação, pode voltar no atletismo, pode falar da família. Sua vontade, as suas considerações finais. Então, é até difícil a gente escolher assim, um assunto, um tema aqui para fechar, mas o que eu gostaria, para fechar aqui essa entrevista, é que o meio de comunicação é muito importante para nós, professores, para uma cidade, porque é ela que leva, ela que passa para toda a população o que está acontecendo no município. Então, o meio de comunicação, o que vocês estão fazendo aqui, é muito importante. Às vezes, o que nós vemos, tem muitas pessoas, às vezes, que ficam no anonimato e fizeram muitas coisas para a cidade. Mesmo aquela pessoa que, às vezes, está ali cuidando do jardim, o jardineiro ali, cuidando do jardim da praça. Pessoas, às vezes, que está ali o gari, coletando lixo. Então, são pessoas importantes e, às vezes, eles têm muita coisa a dizer, às vezes, o que eles veem na cidade. E, então, o meio de comunicação é importante para mostrar várias profissões, vários sucessos, igual você falou, de várias modalidades esportistas. O cara não precisa ser professor, ser um profissional. Ele, tendo o assunto, e vocês, um assunto que interessa a comunidade, é importante ser entrevistado, é importante ouvi-lo, O que ele tem de bom, o que ele tem de incentivar a comunidade. Nós temos aí vários sucessos aí da Gari, da reciclagem. Nós temos aí o que está acontecendo aqui agora ali no Amigos do Parque, aqui do Asilo. E tem muitas associações aí que tem muitos empreendimentos, fazendo. E às vezes fica no anonimato, não tem visibilidade. Então, eu queria encerrar isso daí, a entrevista, falando para todo ourofinense, aqueles que estão estudando, aqueles que buscam entrar numa faculdade, aqueles que pleiteiam uma profissão, entrar num concurso público. Não esqueça, primeira coisa, dedicação, estuda. Não é você ficando na frente da televisão, no celular, que vai cair do céu o seu resultado, Vamos atrás, vamos correr atrás e desejo a todos uma boa tarde e espero aí estar aqui em Ouro Fino, colocar à minha disposição para incentivar todos em qualquer projeto, gosto de ouvir e também não é só natação, não é só esporte também, eu gosto de participar de todos os eventos. Uma boa tarde a todos. Hoje recebemos em nosso estúdio o professor Glauco Pereira de Assis, esse fenômeno da natação, fenômeno do atletismo, fenômeno também no mundo do futebol em Ouro Fino e na região. Muito obrigado a quem está nos ouvindo e fique com Deus. E na próxima semana estaremos entrevistando mais um esportista nato de Ouro Fino e também da região. Porteira RW,